Welcome! Seja bem-vindo à aula de língua inglesa. Meu nome é a professora Clarissa. Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre o futuro usando o going to. Então vamos lá, como é que a gente usa o going to, como é que ele é feito? Nós utilizamos o going to frequentemente quando a gente quer indicar planos ou intenções futuras. Olha o exemplo aqui. I'm going to sell my car. Eu vou vender o meu carro. Então, esse é um plano, é algo que a gente tomou um tempo antes de tomar essa decisão e dizer que vai fazer isso. Em algum momento do passado ou presente, o sujeito eu decidiu vender esse carro em algum momento do futuro. Então, aqui a gente pode dizer que há intenção, há um plano de venda. Olha o outro exemplo. Quando existe planejamento feito anteriormente, usamos a estrutura. O verbo to be, que a gente já conhece, mais o going to, mais o verbo principal que indica a ação dessa frase. O verbo to be que nós vamos usar é o verbo to be no presente. Ou a gente usa a forma am, ou is, ou are, junto com going to. Então, olha lá, olha nosso exemplo aqui. Anna is going to open her own business next month. A Ana, ela vai abrir o seu próprio negócio. She is going to open. Ela vai abrir seu próprio negócio no mês que vem. Ana, em algum momento do passado, planejou abrir o seu negócio. Por isso, como existia esse planejamento feito com antecedência, é que nós usamos a estrutura do be going to, para indicar esse plano, essa intenção. Regras do uso do going to. Em primeiro lugar, é importante saber que a estrutura de be going to, ela é fixa, certo? O going to, ele nunca varia. O que vai variar de acordo com uma pessoa vai ser o verbo to be. Eu vou conjugar de acordo com a pessoa da frase. Então, por exemplo, se eu tenho he, o to be para he é is. Então, essa parte nós conjugamos, ela tem que ser adaptada. He is going to see a movie. Ele vai ver um filme. Vamos dar uma olhada com os verbos go e com os verbos come. Existem algumas situações que são atípicas. Quando eu uso a frase usando o verbo go, que é o verbo ir em inglês, ou o verbo come, que é o verbo vir, é mais comum usar a estrutura do present continuous, do presente contínuo, certo? Em vez do going to. Então, olha só. I'm going to go to France. Essa frase ela não soa bem, ela não está correta. Como eu estou usando o verbo go, eu vou usar só o present continuous. I'm going to France. Eu irei para a França. Então lembra, com o go e com o come, eu só vou usar o present continuous. Eu não vou usar o going to, ok? Vamos dar uma olhada agora na forma afirmativa da estrutura do going to, certo? Lembrando que só vai ter variação com o verbo to be, com o verbo ser e o estar, certo? De acordo com a pessoa que eu estiver conjugando esse verbo. Então, olha lá, primeiro exemplo, I'm going to. Olha o exemplo da frase, I'm going to dance, eu vou dançar. You are going to be a teacher, você vai ser uma professora. Para he, she ou it, o verbo to be é o mesmo, a gente usa o is. Então, it is going to. Olha o exemplo, it's going to rain, vai chover. We are going to buy a house. Nós vamos comprar uma casa. You are going to, você vai. You are going to arrive late. Vocês vão chegar atrasados. E por último, they, eles, elas, para coisas, pessoas e animais. They are going to learn Spanish. Eles vão aprender espanhol. Então, essa é a estrutura na afirmativa, certo? Lembrando que apenas quem tem a flexão é o verbo to be, de acordo com o sujeito. Agora, como é que eu faço a negativa? A negativa, lembra do verbo to be? A gente coloca a palavra not para deixar essa frase negativa. É a mesma coisa com o going to. Vou acrescentar a palavra not após o verbo to be, depois do verbo to be. Então, olha lá. I'm not going to dance. Eu não vou dançar. You are not going to be a teacher. Você não vai ser uma professora. It's not going to rain. Não vai chover. We are not going to buy a house. Nós não vamos comprar uma casa.
e assim por diante. Eu vou colocar o verb to be mais a palavra not. Mas, professora, tem como eu fazer a abreviação? Sim, tem como fazer a abreviação, lembra? A forma contraída na frase negativa pode correr de duas formas, com sujeitos que a gente já conhece. Olha só esse exemplo. Eu posso contrair o verbo com o sujeito e depois usar a palavra not, como no primeiro exemplo. It's not going to, e aí o restante da frase. Ou eu posso contrair o verbo com a partícula not. Aí eu tenho isn't, ou it isn't going to. A mesma coisa, olha aqui outro exemplo com o they. Eu posso contrair com o sujeito, o verb to be, e aí eu tenho they are not going to. Ou lembrando que eu também posso contrair o verb to be com a partícula not, e aí eu tenho aren't, they aren't going to. Então eu tenho essas duas formas de fazer a negativa. Agora, na forma interrogativa, quando eu preciso fazer perguntas. Lembra que com o verbo to be a gente precisava colocar ele na frente, inverter o verbo, colocar o verbo e depois o sujeito? A mesma coisa com o going to. Eu vou fazer a inversão. Eu vou colocar o verb to be na frente e depois dele eu vou colocar o sujeito. E aí eu tenho a minha interrogativa, a minha pergunta. Então, olha os exemplos que eu tenho aqui. Am I going to dance? Eu vou dançar? Are you going to be a teacher? Você vai ser um professor? Is it going to rain? Vai chover? Are we going to buy a house? Nós vamos comprar uma casa e assim por diante. Lembrando que sempre tem que ter inversão na interrogativa. O verbo vem para frente, certo? Tem o verbo, depois o sujeito e depois o predicado. Além dos planos e as intenções que nós falamos que para descrever elas no futuro nós usamos o going to, ele também pode ser usado quando eu quero fazer previsões, mas essas previsões estão baseadas em algum tipo de evidência. Tem uma evidência clara que algo vai acontecer. Então vamos imaginar que você está olhando o céu e o céu está cheio de nuvem preta. Isso é uma evidência de que vai chover, correto? Então, olha o nosso exemplo aqui. Look at the clouds. Olhe as nuvens no céu. It is going to rain. Vai chover. Então, se você tem uma evidência de que algo vai acontecer no futuro, eu posso usar o going to para expressar essa situação no futuro. Olha o segundo exemplo. It's already 10 a.m. Já são 10 horas da manhã. You are going to miss the plane. Você vai perder o avião, certo? Então, eu tenho uma evidência, que é o horário, a pessoa já está atrasada, e eu sei que pode acontecer no futuro alguma coisa. Então, eu uso o going to para descrever essa situação no futuro. Bora lá fazer uma revisão? Então, vamos lá. Hoje a gente falou sobre o going to para expressar planos e intenções no futuro. Ou seja, quando eu, com antecedência, desejo fazer alguma coisa, eu posso exprimir esse futuro, essa ação no futuro usando o going to. Então, bora lá. A estrutura do going to sempre vai ser o verb to be, lembrando que você vai poder usar o am, o is ou o are, de acordo com o sujeito que você tem na frase, mais o going to, mais o verbo que vai exprimir a ação daquela frase. Olha aqui o exemplo. She is going to study. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo to be, eu tenho going to e eu tenho o verbo principal que indica a ação daquela frase. So, she is going to study. Ela vai estudar. Na negativa, lembra, vou colocar o is mais o not, o verbo to be com o not, ou também posso usar a abreviação. She isn't going to study. Ela não vai estudar. E para fazer interrogativa, eu preciso fazer a inversão, inverter o verbo com o sujeito. Então, o verbo vem na frente. Is she going to study? Ela vai estudar. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula sobre going to. Espero que vocês tenham gostado. Thank you, muito obrigada, and see you next class. Vejo vocês na próxima aula.